Então, vou contar para vocês uma história que aconteceu com uma na transgender brasileira de origem africana, que ela era devota de Santo Antônio de Pádua. E ela ia muito na igreja de Santo Antônio, e ela veio para mim chorando, dizendo: olha, eu fui expulsa da igreja de Santo Antônio de Pádua. Eu falei: por que você foi expulsa? Ela falou: porque eu me sinto mulher. Se vestia de mulher, tudo. E eu não sabia qual era, tinha fila para confessar, eu não sabia se eu tinha que ir para a fila dos homens ou para a fila das mulheres. Eu ia sempre na fila das mulheres. Chegava lá e confessava. Um belo dia eu resolvi de contar a minha verdadeira história para o padre, para saber se isso era pecado. Aí quando ela chegou ali, conversou com o padre, falou: olha, padre, eu sou assim, assim, assado. Ela tinha poucos recursos também de linguagem, falou: eu sou travesti, porque agora não tem, tá mudando, está tendo uma evolução de linguagem, não, eu sou uma travesti, tal, tal. O padre saiu, eu queria saber se eu estou cometendo algum pecado. O padre saiu do púlpito, foi ali, da casinha ali, e falou assim: mas você se envergonhe, falou em italiano, você está cometendo dois pecados. Um, que você é um homem, está vestindo saia. Outro, que você não devia estar aqui, deveria estar lá. Outro, que deve ir em casa e vestir uma calça comprida, vestir de homem e vir aqui porque você é um homem. O meu raciocínio é aquele que, às vezes, a pessoa tem a fé e algumas atitudes que prendem algumas pessoas religiosas são pessoais, porque não tem nada a ver com a religião, mas tem esse problema, porque tem esse problema do preconceito e às vezes, muitas vezes, algumas pessoas da igreja que são muito arrogantes, muito prepotentes, a ponto de dizer isso aí. O problema ali na Itália, que a Itália é um país muito católico, então, tem um catolicismo muito grande. E a gente pergunta: mas por que tem uma imigração de transgênero muito grande do Brasil que vai para ali e que a maioria vão para prostituir-se? Justamente porque tem muita procura de mercado. Na Itália, por exemplo, nós temos entre os transgêneros mais ou menos uma base de 30 a 35 mil transgêneros, entre italianos, italianas e estrangeiros. E depois nós temos só de brasileiras, transgêneras M2F, que é de maschio a fêmea, não? Que a gente diz a trans, para M2F. E para o F2M, que é o contrário, de mulher para homem, a gente diz o trans, no masculino. Porque ela sai do... E na Itália, a quantidade de F2M é quase igual à quantidade de M2F. Mas os F2M, eles são muito menos visíveis. Por quê? Porque deixa um sexo dominado para fazer parte de um sexo dominante. Então, vão ter muito menos problema não, na comunidade masculina. Em vez, quando a gente sai do sexo dominante para fazer o sexo dominado, o problema da gente é duplo. Por quê? Porque além de a gente lutar contra a discriminação versus pessoas trans, a gente tem que lutar também pelos problemas femininos. Então, por isso que a mulher, eles acham que a sociedade, a opinião, acha que todas as transgêneras são prostitutas. Por quê? Hoje se falava de prostituição, porque parece que diz assim: visto que é doente, que, por exemplo, aconteceu, uma brasileira lá em Roma, ela falava várias línguas e ela foi a uma livraria, porque ela era uma pessoa culta, tal, ela foi numa livraria e fez o teste para ir trabalhar para vender livros.
E quando o proprietário, o diretor da livraria, viu os documentos dela e viu que se tratava de sexo masculino, tinha um nome masculino, ele falou assim, mas uma moça bonita como você, travesti, aqui eu não vou poder pagar para você mais que 800 mil lira dentro da lira, mas se você vai a prostituir, se você pela estrada pode ganhar isso em até 5 minutos. Justamente porque, por exemplo, o problema começou nos F2M. Por exemplo, as M2F, elas diziam, eu vou para a Europa para se prostituir, para conseguir dinheiro para me operar. Que às vezes não era isso a verdade. A verdade, às vezes, depois elas esqueciam. Quantas que deram golpe nos clientes, que diziam, me dá 10 mil que eu vou operar, e desaparecia com 10 mil dólares. O serviço tem que ser público, porque sendo público, pode as pessoas que não têm condições de fazer essa operação. Mas o serviço é toda uma estrutura, tem que ser um serviço que dê se assistência psicológica, que médica, que cirúrgica. Entendeu? Homossexuais, podem ser também heterossexuais, às vezes, que se vestem de mulher por uma questão política ou para fazer espetáculo. Depois tem as pessoas transgênero. Transgênero se usa essa palavra para indicar que é uma pessoa mais para reivindicar o gênero. Pode ser feminino ou masculino. Então, as pessoas transgênero pode ser pessoa que toda pessoa transgênero, primeiro ela passa pela fase transexual, porque ela faz a mudança no corpo.